Você sabia que 100 libras em 1837 compravam em 2022 o equivalente a apenas 87 centavos de libras? Isso representa uma desvalorização de 99,13% do poder de compra da libra esterlina. E o contrário também assusta. 100 libras hoje teriam o mesmo poder de compra que 11.494 libras em 1837. Ou seja, de lá para cá, o dinheiro perdeu quase todo o seu valor e ainda continua perdendo. E agora, se você quer proteger o seu patrimônio e entender realmente como o sistema funciona, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, porque esse vídeo pode mudar a sua forma de pensar sobre o dinheiro. Agora vamos entender o porquê que isso acontece e como você pode se proteger. O que significa nesse caso quando a gente diz perder valor? Quando dizemos que o dinheiro perde valor, não é que ele simplesmente desaparece, é que os preços sobem e você vai precisar de mais dinheiro para poder comprar esses mesmos bens ou serviços. Por exemplo, se hoje um produto custa 100 libras e a inflação anual é de 10%, daqui a um ano esse mesmo produto vai custar 110 libras. Ou seja, o seu dinheiro continua o mesmo, mas a quantidade que você precisa para manter aquele mesmo padrão, comprar aquele mesmo bem ou serviço, aumentou. É como se o mundo, tudo à sua volta, ficasse mais caro, mas o seu dinheiro no bolso continuasse o mesmo. E isso é a inflação. É o aumento contínuo dos preços ao longo do tempo. E a inflação surgiu como uma consequência da expansão monetária. Ou seja, é quando governos e bancos aumentam a quantidade de dinheiro em circulação. Aqui na Inglaterra, a inflação é calculada com base em índices como o CPI, que mede a variação de preços de uma cesta de bens ou serviços essenciais para a população. E aqui está um ponto-chave. Os governos não apenas geram a inflação, eles gostam da inflação. Mas por que isso? Primeiro, porque ela reduz o valor real das dívidas públicas. Segundo, que ela estimula o consumo. E terceiro, que facilita o crescimento nominal da economia. Mas para você, para mim, cidadão comum, significa que o nosso dinheiro vale menos a cada ano. Agora que você entendeu o impacto da inflação, vamos olhar para a causa principal, que é a expansão monetária. Os preços sobem porque há mais dinheiro circulando na economia, mas nem sempre há mais produtos e bens sendo criados. Ou seja, você tem mais dinheiro circulando, mais dinheiro no bolso da população, então as pessoas querem comprar e gastar, mas você não tem um aumento de produtos e serviços para suprir essa demanda causada por essa injeção de dinheiro na economia. E com isso você acaba tendo então o aumento do preço dos bens ou serviços. E quem que coloca esse dinheiro em circulação? São os governos e os bancos centrais. Os governos ao gastar mais do que arrecadam e os bancos ao emprestar o dinheiro que nem existia. Quando você vai num banco fazer um financiamento, o banco não pega o dinheiro de um outro cliente e empresta para você. Ele cria esse novo dinheiro digitalmente. E com isso, ele aumenta a quantidade de dinheiro disponível em circulação, mas não aumenta a quantidade de bens ou serviços. E o resultado disso é mais dinheiro em circulação competindo pela mesma quantidade de produtos. E o que acontece? Os preços sobem. É como se você tivesse 5 pessoas disputando por 5 pães. Mas após essa nova injeção de dinheiro, você passa a ter 10 pessoas disputando pelos mesmos 5 pães. Com isso, você tem um aumento de preço, porque você aumentou a demanda, mas não aumentou a oferta. Com isso, se todos têm mais dinheiro, o preço dos pães sobem. E isso não é um erro. Faz parte do funcionamento do sistema. A expansão monetária, ela é vista como uma forma de estimular a economia, mas ela vem com um custo invisível, que é a perda do poder de compra da população. E qual que é o papel do governo e dos bancos? Entenda que os governos, eles se endividam. E essa dívida, ela cresce ano a ano. E por que isso acontece? Principalmente porque eles gastam mais do que arrecadam, especialmente em períodos de crise, de guerra ou com programas sociais. E para financiar esse déficit, eles emitem títulos e criam dinheiro. Mas quanto mais dinheiro é criado, maior é a inflação. E é aí que entra o Banco Central, porque para conter a inflação, o Banco Central precisa aumentar a taxa de juros, que nada mais é o custo do dinheiro. Quando a taxa de juros sobe, fica mais caro financiar, investir, consumir, e isso freia a economia,
reduz a inflação, mas também desacelera o crescimento econômico. E então, para a pessoa comum, isso significa financiamentos mais caros. Ou seja, se você for financiar um imóvel, um carro, os juros que você vai pagar para esse financiamento, ele é muito mais alto. Os juros do cartão de crédito aumenta, então aquela dívida que você tem no cartão de crédito, você vai pagar mais caro por ela também. Você tem menos emprego e com isso um menor consumo. Com isso você também passa a trazer incertezas, fazendo com que os investimentos ficam muito mais voláteis. E todo esse processo, ele cria um ciclo. O governo vai aquecer a economia com estímulos. Com mais estímulos, você tem mais dinheiro, você tem uma demanda maior, você tem mais emprego, ou seja, você tem mais pessoas gastando. E com isso, de novo, a inflação sobe. E para conter a inflação, o Banco Central precisa aumentar a taxa de juros. Com a taxa de juros mais alta, a economia esfria e o governo volta a estimular. E assim, o ciclo se repete. E entender todo esse movimento é essencial para você proteger o seu dinheiro. E com isso, tomar decisões mais inteligentes. Eu sei que para muitas pessoas, guardar dinheiro parece ser a forma mais segura. Mas com a inflação, é a mesma coisa que você deixar o gelo no sol. A cada ano, o seu poder de compra vai derretendo. Mesmo que o valor nominal na sua conta continue o mesmo, mas isso não significa que você consegue comprar a mesma coisa que você conseguia comprar no ano anterior. As poupanças, as saving accounts, elas só fazem sentido se você for deixar aquele dinheiro que você vai usar no curtíssimo prazo, ou um dinheiro que você está guardando para uma reserva de emergência. Porque esse dinheiro guardado, ele é praticamente garantia de perda de valor. E é aí que entra o investimento em ativos de valor. Investir em ativos reais, como imóveis, ações, ETF, os REITs. Investir é a melhor maneira de preservar e multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. Enquanto o dinheiro parado ele perde valor, os ativos têm potencial de valorização, geração de renda e proteção contra a inflação. Construir patrimônio não é sobre guardar dinheiro, é sobre alocar o seu patrimônio com inteligência. E quanto antes você começa, mais o tempo e os juros compostos podem trabalhar ao seu favor. E lembre-se, o dinheiro não é uma riqueza. O dinheiro ele é apenas uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela pode ser utilizada ao seu favor ou contra você, caso você não saiba utilizá-la. O sistema ele já está desenhado para que o dinheiro perca valor. Mas isso não precisa ser uma armadilha para você. Ela pode ser uma oportunidade. Porque os ciclos econômicos, eles não são aleatórios. Eles seguem padrões. E quem entende esses padrões consegue se proteger e crescer, enquanto aqueles que não entendem perdem. Então, aqui vão 3 conselhos práticos. Estude sobre ativos reais. Aprenda a investir em ações, ETFs, REITs. São eles que vão proteger o seu poder de compra e fazer com que o seu patrimônio se multiplique. Construa uma reserva de emergência, mas não confunda isso com acumular dinheiro indefinidamente. E acompanhe os ciclos econômicos, porque quando os juros sobem, surgem oportunidades em renda fixa. E quando os juros caem, os ativos de risco se valorizam. O conhecimento é o que transforma crises em oportunidades. E se você chegou até aqui, você já está na frente de muitas pessoas. E compartilhe esse vídeo com quem ainda acha que guardar o dinheiro é suficiente. E se inscreva no canal, porque aqui você aprende a proteger e a multiplicar o seu capital de forma inteligente. E agradeço mais uma vez você que chegou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais, tchau!